Olá para você! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mais uma análise semanal do metagame do Magic Online. Tivemos aí as ligas e o challenge dizendo a mesma coisa, que as Azorius Glitters é o novo deck dono do pedaço, ele é o novo rei do formato. O Burn perdeu muito terreno nessa semana, mas também não quer dizer que não aconteceu nada de novo, né? As ligas ainda trazem novidades, ainda tem alguns decks interessantes e temos pelo menos um deck aí novo no top 8 do Challenge. Qual será que é esse deck? Bora descobrir? Microfone, né? Se não puxar o microfone não funciona. Então, começando a falar de alguns decks aqui que foram interessantes nessa semana de ligas, começando por esse Mono White Affinity do New Barola. O New Barola essa semana conseguiu 6 troféus. 5 deles foi de o W Affinity, que né, foi o deck mais jogado aí dessa semana, de longe. Mas ele também testou essa versão aqui que eu achei bastante interessante. Ele né, fica sem o azul para dar counter e para comprar cartas, mas ele tem remoção com Journey. Ele tem algumas cartinhas aqui a mais. Tem o Ariok Sunchaser, que né, viram duas manas 3/3 que voa. O Ardent Recruit, que é uma mana 3/3 bate no chão. E também Glitters, por que não, né? O deck ele é baseado em Glitters, você tem Gengibre, você tem Ornithop, você tem Tambor. Engraçado, né? O deck não precisa gerar mana de cor de qualquer cor. Mas o Tambor é tão forte, mas tão forte, que mesmo que você gere... Se o deck é monocolor, tem uma cor só, mesmo assim o Tambor dando aquele ramp, adicionando afinidade aí pro Frogmite e pro Fear Enforcer, já é bom bastante, né? Continuando aqui, o Savage Samba, ele também conseguiu um troféu com Golgari, mas não é Gardens, é Golgari Aristocratas. Eu já vi umas listas parecidas com essa rodando em algumas oportunidades. A ideia é você utilizar cartas como Carrion Feeder, quem mais aqui? O Gixen Infiltrator, e fazer com que eles cresçam bastante quando você sacrifica outras criaturas ou permanentes, né? No caso do Carrion Feeder, você tem que sacrificar direto para ele, para dar o mais um. O Grixis Infiltrator, qualquer coisa que você sacrificar conta. Então, por exemplo, você sacrificando tesouros do Deadly Dispute, ou você sacrificando sua criatura para o Village Rites, ou o que mais temos aqui? Corrupted Conviction, você sacrifica uma criatura para comprar duas cartas também. Que mais temos aqui? Sunfall Spinning Darkness, é isso, né? E você tem né, parte do pacote de Gardens, que é o Avenging Hunter, o Troll Khazad-dûm, você tem Golgari Garden, Golgari não, Khalni Garden também aqui. Alguns sem os artefatos, você sai completamente do plano aí de né, ter acesso a Defile, mas você tem Tragic Sleep, que é muito forte, gente. Quando você consegue dar -13 por uma mana em alguma coisa do oponente, bom, hein? Forte pra caramba. E também uma cartinha que eu acho muito legal, o Bone Picker. Você pode jogar ele por uma mana, contanto que você tenha que uma criatura tenha morrido nesse turno. Pode ser uma criatura sua ou uma criatura do oponente. Se você atacou e acha que você vai trocar cartas com seu oponente, sei lá, vai bloquear. Você tem 3 1/1 e vai atacar em cima de digamos, um Algor of Bolas. Esses 3 1/1 deles vai morrer porque o cara vai bloquear no Algor, né? Depois, na segunda etapa, você coloca Bone Picker por uma mana. Eu acho muito legal. E uma cartinha que eu gosto muito, Shambling Guest também. Quando ele morre, ou uma criatura que o oponente controla ganha -1/-1 até o fim do turno, ou você faz um tesouro. É uma carta que vai ser sempre útil. Nessa Chambler, ele deixa uma outra criaturinha para trás, para você continuar sacrificando. E o Greedy Freebooter, ele sempre deixa tesouro, tá? Mas além do tesouro, você faz Vidência 1. Tem a Wind Hunter, tem o Troll, para você reciclar pântanos. O que mais temos aqui? Calendar Week, você pode sacrificar a criatura para adicionar bastante mana. No side tem Echo Decay, tem Return to Nature, um pouco mais versátil, mas não tem a opção de pegar coisa indestrutível. Weather the Storm, você tem bastante coisa para fazer no mesmo turno, principalmente com Calendar Week. Então vai aumentar bastante seu Storm para ganhar vida. Drawing Sorrow, Reaping the Graves, Reaping the Graves eu acho bastante interessante. Boa parte do seu deck é criaturas. Achei legal, então para quem queria uma lista aí de referência para jogar de Golgari Aristocratas. E tem aquele rancorzinho pra dar atropelar pro seu bichão enorme. O que mais temos aqui? Apareceu esse Mono White Ephemerate do Bendy F. O Bendy F, ele fez apenas um troféu nessa semana, mas foi com esse deck. E eu achei bem legal. Olha só. Você tem o pacote de inspetores. Você tem o Sacred Cat, mas sem portões.
Daí você tem Core Skyfisher, você tem Informante de Raffine, você tem Spirited Companion, certo? 3 cartas aqui de 2 manas, já se juntando com os inspetores também. Quando entra em jogo, né, fazem alguma coisa legal. Aí você tem Pedras Sentinos para ganhar Monarca, você tem Eagles of the North para você dar mais um mais zero iniciativa pra galera. E 3 Ephemerate. Então tem vários efeitos de entrar em jogo muito bons aqui. Também tem acesso a 4 Prismatic Strengths e 2 cartinhas aqui que vê pouco jogo, mas eu gostaria que visse mais. A primeira delas, que é a que eu gosto mais, é essa Great Sword of Tyr. Eu cheguei a tentar usar no meu Naya Gates, uma época atrás. Quando a criatura que está equipada com essa espada ataca, você põe um marcador mais um nela e você vira uma criatura que o oponente controla. Então ajuda muito você a conseguir roubar um monarca, roubar uma dianteira, ou então só passar aquele dano que você precisa para finalizar o jogo. Eu gosto muito dessa carta. E essa também aqui, Core Halberd. A criatura ganha mais um e tem vigilância. Então, numa match ali onde você está com. São 2 jogadores aí jogando de água, jogando de criaturas. Você bater com vigilância é bem legal. E você pode, vamos supor, você coloca isso no Core Skyfisher, você está batendo 3, 4 vigilância voando. Quase um anjo serra, hein? Quase um anjo serra. Esse equipamento você pode passar para qualquer outra criatura aí. Side bem padrão de decks brancos, né? Tem relíquia, tem de tudo um pouco, mas o side é bem padrãozão. Aqui tem esse Boggles do Sai 199 Ors, tá? Boggles teve alguns pilotos no fim de semana aí, desculpa, na semana. Só teve ele que passou de Boggles, né? Só que ele trouxe algumas novidades nesse Boggles dele, né? Primeiro, Boggles Gates. Boggles com portões. O deck ele fica um pouco mais lento, é verdade. Mas, né, já que eu tô sendo lento, então vou jogar County Garden, vou jogar Manor Gate. Achei interessante a escolha aqui. As cartas aqui escolhidas pelo. As criaturas é bem padrão, né? Você tem as 2 criaturas de uma mana que tem Sproof, 4 Ciliana e no side 3 Young Wolf. Além do cartucho aqui que te ajuda a ter criaturas para sacrificar no caso de estiver jogando contra Édito. Mas eu achei legal algumas escolhas aqui. Por exemplo, Cetacean Training. É, a criatura, quando entra em jogo, você compra uma carta e a criatura ganha mais 0 atropelar. Uma das grandes dificuldades do Boggles é achar efeitos de atropelar. Quando esses bichos são muito grandes e atropelam, dificulta muito a vida do oponente. Eu, pelo menos, assim, já teve vezes que eu tava jogando contra Boggles e o único encantamento que eu me ocupava em remover mesmo era o manto de tatu, que dava atropelar e ganhava vida. Os outros, tá bom. Se você conseguisse tirar o Material Armor, é bom. Conseguir tirar Ancestral Magic é bom. Mas se o bicho ele tá batendo bastante sem atropelar, você coloca qualquer coisinha na frente e o Pauper é cheio de criaturas que entram em jogo e compra carta, você vai colocando corpos na frente até você achar as respostas que você precisa ou até fechar o jogo, mesmo com o seu oponente batendo um monte, contanto que ele não ganhe muita vida, né? E também aqui, Squire's Devotion. 3 manas, a criatura ganha mais um. E Lifelink. Entra em jogo, faz um vampirinho. E no site tem cartucho de força também, né? Quem joga de auras aí já deve ter passado por essa carta, né? Procurando coisas para resolver problemas. Então, quando ele entra em jogo, a criatura encantada luta com uma criatura que o oponente controla. Ganha mais um e atropelar quando tá encantada. Muito legal também. Outro deck aqui tem esse burn do Palpianian. O burn não teve muitos jogadores, a gente vai falar mais quando for fazer a revisão. Mas, assim, o Palpianian é um burn, mas é um burn muito mais voltado para os Goblins, né? Porque ele joga com 4 Granada Goblin e 2 Mind Collapse. Mind Collapse, se for o seu turno, você pode sacrificar uma montanha em vez de pagar o custo de mana desta carta. E você dá 5 de dano numa criatura ou num Planinauta. O que no Pauper significa 5 de dano numa criatura. Ele sentiu que estava precisando se livrar aí de Tolerant Terror, ou se livrar aí. Qual que é a outra carta? Murmuring Mystic, Gurmagangler. Tem vários. 5 é um número meio mágico no Pauper, né? Poucas criaturas sobrevivem a mais de 5 de dano, mas algumas cartas ali do Ponza e a Serpente Mecanívora são as duas únicas, as primeiras assim que me vêm à mente, né? E claro, não estamos falando de cartas do Tron de bichão lá, com cascata, ou, né? Tem cartas que sobrevivem a isso, mas a maioria que joga no metagame, 5 de dano você resolve praticamente qualquer coisa. E né, normalmente o Mono Red não liga de sacrificar terrenos para fazer as mágicas dele, né? Então achei interessante. E ele tem aqui algumas cartinhas a mais, né? Tem Inside Out,
Troca o poder e resistência da criatura alvo e compra uma carta, com certeza pensando nas matches aí contra Walls. E Steam Scourger, não sei em português essa carta. Entra em jogo, você volta uma criatura que o oponente controla para a mão dele. Cara, isso aqui é uma ótima resposta contra Glitters. O cara colocou Glitters numa criatura, tá bom, tô fazendo você voltar essa criatura para sua mão. Você perde Glitters. Quem falou que vermelho não tem resposta para Glitters, né? Quem falou que tem que só matar em resposta? Tem sim, tem opções aqui. Tem que pagar o eco se quiser que ele mantenha em jogo, mas ele já fez o trabalho dele. Se ele entrou, voltou uma criatura do oponente pra mão e deu um bloco, nossa, tá, 2 mana tá bem pago. Continuando aqui, o Spock Vida Louca, conhecido por jogar muito de Izet Terror, né? De UR Terror. Vindo aqui com um deck que não é novidade, tá? No vídeo da semana passada eu comentei desse deck, o Grixis Control, e ele resolveu dar uma testadinha. Pense, o cara que tá sempre jogando de Izet Terror resolve testar um deck diferente, tem coisa aí. E eu gostei muito dessa versão aqui. Tem Mystical Teachings, tem Crypt Incursion, tem Terminate no main deck, e você tenta ganhar Monarca com Thorn of Black Rose, tem Tolerant Terror, tem Murmuring Mystic, né? Um control bem padrão aí do formato Pauper. E eu gosto muito dessa combinação, acho que você tem resposta contra tudo, sendo que o maior problema que você tem é que seus terrenos entram muito virados, mas isso dá para você contornar, né? Até porque para preto, são poucas cartas que usam preto, você tem Thorn of Black Rose, tem Terminate, Crypt Incursion, e se você precisa disso, tem um Ash Barrens e tem 4 Lorien revelada para você buscar o seu Ice Tunnel aqui e conseguir ter acesso à sua mana preta, né? Contanto que não, né, você não esteja jogando contra a Ponza. Continuando aqui, o deck aqui não tem nada de muito novidade, tá, gente? Mas eu, só para pontuar aqui, Gnoro Grande é o, é o, é o usuário do Andrea Mengucci, tá? Então, pense aí, o Andrea Mengucci está jogando Pauper, deve estar se preparando para o Pauper Geddon. E né, jogou de mono red. Só para constar, ele resolveu ir para o caminho de apenas 2 Blast Runner. Ele foi para o caminho de ter um Rain Resolve, Reckless Impulse, um Fire Blast. Não foi para Pétala, foi apenas por implemento. Mas de forma geral, é o mono red que a gente conhece, ama e odeia ao mesmo tempo, né? O EDM aqui, com a sua versão de famílias, também merece algumas pontuações, tá? Um, o que eu mais tenho para comentar é a adição do Step Through. Você, por 5 manas, volta 2 criaturas alvo para as mãos dos seus donos. E tem o efeito de Wizard Cycling. Wizard Cycling, você recicla essa carta e busca um Wizard, um mago do deck, né? E assim, quais cartas que são magos? Murmuring Mystic, aqui do side. Arqueomante. Que mais temos aqui de... E tem um Murmuring Mystic no main deck também. No Drifter não é Wizard, nem ele, mas ó, Algor of Bolas é Wizard. Godforce Faithful é Wizard. Então, eu achei muito legal. Aquela uma cópia assim, eu achei fantástico. Lembrando que você pode voltar isso aqui para sua mão. Se você, por exemplo, recicla com o Step Through, busca um Arqueomante, baixa o Arqueomante, volta o Step Through para sua mão, você pega todos os Wizards do seu... você pega todos os Arqueomantes do seu deck e traz para o jogo, e ainda consegue pegar mais um terceiro do deck. Pode ser, daí você vai buscar o que você precisa. E achar aquele Murmuring Mist quando você quer fechar o jogo rápido, acho muito legal. Pena que não é instantânea para você poder buscar ele com Teachings ou com a Merchant Scroll, mas gostei da adição dessa carta aqui. E por último, aqui temos aqui, tá escrito Jeskai Ephemerate, mas esqueça, tá? Nem entrou na minha conta lá, eu corrigi lá na tabelinha. Mas tem esse Azorius Glitters que tá um pouquinho diferente. Eu coloquei isso aqui como Azorius Auras, tá? Porque ele não tem apenas o plano de All That Glitters. Ele tem uma saída muito menos explosiva, porque só usa 13 criaturas. Tem 8 Inspetores, um Downbringer Cleric e 4 Peregrino de Eliod. Entra em jogo, você busca uma aura e põe na sua mão. E tem várias opções de auras aqui, né? Ah, como criatura também tem Modern Age, tá? Mas Modern Age já é demora um pouquinho para ficar online. Tem Prismatic Strands para você descartar para Modern Age, e você pode descartar outras cartas aí no meio do caminho, óbvio. Mas tem algumas auras interessantes. Você tem o Glitters, óbvio, mas tem 3 aqui que são one-offs que eu achei bem interessante. Forma aquosa, a criatura encantada não pode ser bloqueada, e toda vez que ela ataca, você faz evidência 1.
é boa essa carta. Eu sempre gostei muito de jogar com ela. Era muito comum na época de deck de heróico, né? Justamente você vê a carta, né? Até a arte que tá aqui é da edição de Teros. Em Teros, na época ali que Teros era T2, jogar de heróico era muito bom. Isso aqui, não só, se não me engano, isso aqui dispara heróico, e ainda por cima, sua criatura, bloquear sua criatura normalmente é muito grande, é suficiente, é o que você muitas vezes precisa só para passar por cima de alguma coisa que esteja te dando problema. Você tem Spirit Link, se você precisa de vida ali para se manter vivo no jogo e ganhar a corrida com seu oponente, ou tirar o jogo da mão de um Mono Red, por exemplo, serve muito bem. E Wind Zendikon, você encanta um terreno e aquele terreno agora é um elemental 2/2 com VAR que continua sendo um terreno. E caso o terreno encantado seja colocado no cemitério, você volta essa carta para a sua mão. E ele tem o pacote aqui de artefatos, gente, de artefatos indestrutíveis. Então você pode colocar em algumas das pontes aqui, né? Os terrenos indestrutíveis de artefato, e ser feliz. O deck já quer ter acesso a esses terrenos por causa do Glitters, então você já vai colocar alguns deles. Agora você tem um motivo a mais para jogar com os terrenos indestrutíveis usando o Wind Zendikon. E tem 3 Ephemerate. Eu senti falta aqui de Kenku Artificer, tá? Eu entendo você ter o primeiro Wind Zendikon para você buscar com o Peregrino de Eliod. E às vezes tudo que você precisa é um bicho indestrutível que você sabe que seu oponente não vai dar Snuff Out, não vai matar no Bolt, vai sobreviver a Destroy Evil, pelo menos a criatura, o encantamento já digo outra história. E mesmo assim é um deck que tem tambor. Você tem poucas criaturas, apenas 13, 17 se você contar Modern Age. E tem Ephemerate ainda por cima, então Ephemerate no Peregrino de Eliod você vai pegar mais Glitters, vai pegar mais Spirit Link se precisar. Olha, é um deck no mínimo curioso. Não sei o quão forte é isso, porque ele perde a explosão, ele perde aquela vomitada que você dá na mesa com Azorius Affinity normalmente. Mas tem aquele jogo um pouco mais controlado, você ainda tem a força, né, de ops, ganhei com Glitters, mas não tem Genji Bruto, por exemplo. Então, bom, que dizer, o cara fez resultado, fez 5-0, uma ideia que pelo menos merece ali ser testada ou explorada. Olhando agora para os números do metagame dessa semana, aí nas ligas pelo menos, né? Uma coisa que a gente tem, que já falei na introdução, temos o Azorius Affinity sendo o deck mais jogado, com quase um quarto do metagame sendo tomado por ele, seguido aí dos decks que tem boas matches contra os Azorius Affinity. O pessoal percebeu que está tendo essa mudança, né? Nós já tivemos essa mudança aí no metagame da semana passada, o pessoal percebeu essa guinada aí pro lado do Azorius Affinity. Então, decks que têm boas matches contra o Azorius Affinity começam a brilhar. Entenda, Golgari Gardens, porque tem acesso a Snuff Out e também é uma máquina de remover criaturas do campo. O Familiars, porque tem acesso a Snap, você tira a criatura ali do Glitters, você consegue anular o Glitters de certa forma, e ainda desvira 2 terrenos, o que permite que você faça muito mais coisa ainda no seu turno. O Wizard Terror também tem bastante kill, você tem acesso a Scred, Bolt e também a limpa de mesa já no main deck, é uma match muito difícil para o Azorius Glitters, né, para os Azorius Affinity. O Dimir Fadas, mesma coisa, tem acesso a Snuff Out, tem bastante kill. Ele só tem um plano de jogo um pouquinho mais proativo do que o Golgari Gardens, né? Ele controla um pouco menos o jogo, mas ele consegue ali fazer mais coisas, tem acesso a Counter Spell. E também o Boros Synthesizer, eu acho que ele tem uma boa match contra Glitters especificamente, porque você tem acesso a 4 Galvanic e 4 Lightning Bolt, que são respostas de uma mana antes do bicho entrar em jogo, né? Antes do Glitters entrar em jogo. E você consegue mais ou menos ficar pau a pau ali na mesa contra o seu oponente, na hora que o seu oponente coloca Glitters em algum bicho. Se você falhar na batalha ali de Glitter, de Galvanic e de Bolt, normalmente você já ganha um bocado de vida, com Lembas, e você também tem Journey para tirar a criatura depois. Além de ter acesso ao Clérigo também, se você quiser, né? Agora, o Jeskai Ephemerate já aparece aqui, mas ele tem boas matches dentre esses caras que estão aqui. Algumas delas são boas matches para o Jeskai. Entendo que o Boros, o Izzet Terror e o Golgari Garden são 3 matches assim que para o Jeskai Ephemerate são ok, tá? Mas ele sofre muito contra Affinity. Eu, pelo menos, não gosto de jogar contra Affinity estando de Jeskai Ephemerate, tá?
Tem outros decks aqui também aparecendo, Dimir Control e Dimir Terror. Sim, a divisão foi 3-3 mesmo, foi igual para os dois lados. Dimir Terror eu não acho uma boa escolha no metagame atual. Eu vi lá no MTG Deck Stats, eu acho. A porcentagem de vitória, pelo menos em torneios físicos, isso que é chato, né? Não parece estar muito boa pro Dimir Terror. E tem outros decks legais, o Gru Iniciativa também, né? Que é o que usa o Namesticking Goblin com uma base de mana vermelha e verde para fazer tanto dianteira como monarca. O Mono White Bully vai encher de bichinho branco e vai se dar bem. Aliás, fez top 8 no torneio da nossa lojinha desse último fim de semana. Aqui Médias também um deck muito legal. Mas aqui, olha alguns decks aqui que apareceram um pouco. Calgates, Dredge, o Orzhov Midrange, Boggles, o Boros Glitter, só teve um cara. Elfo, só um. Goblin, só um. O Monoblue, olha, o Monoblue Delver, gente, só um deck fazendo 5-0, né? Então, foi um fim de semana aí complicado para esses outros decks. Os decks que se dão bem contra a Affinity ganharam. E provavelmente esses decks aqui que tem uma match mais ardida, e eu tô olhando para você, Calgates, que tem uma match ardida contra as Horus Affinity, acabou ficando de lado. Mas não é o fim do mundo se você é um jogador de Calgates, tá? Já estão tendo mudanças aí no deck que tentam consertar isso, e a gente pode falar disso quando a gente for falar dos challenges agora. Começando aqui pelo Pauper Challenge que teve no dia 9, certo? Pela tabela aí já dá para vocês verem que teve uma dominância aí do Affinity. E já vou dar a letra, tá? Esse domínio também se estendeu para o challenge do dia 10 também. Mas dá para ver aqui pelos números, né, que a conversão aqui de alguns decks, por exemplo, o Cal Gates apareceu bastante. Os três jogadores que estavam no torneio, os três fizeram top 8. O Dimir Terror e o Grixis Afim também mandaram bem, pelo menos nesse challenge aqui. E teve outros decks aí que também tiveram boas performances. Os únicos jogadores de Boggles, de Mirfadas, Junte, Toxina, que vamos falar dele logo logo, Orzhov de Range, Sky Affinity e Cycle Storm, todos eles aí, né, conseguiram colocar seus jogadores na pontuação do top 8. Tiveram vários outros decks aí que não conseguiram ter uma boa performance, né? Tô sentindo falta aqui do meu queridíssimo Jeskai Ephemerate, que tá mal e eu sei disso, por isso que eu tô deixando de jogar com ele. Vou falar dos decks em si, né? Vamos ver algumas listas aí que tem algumas coisas para pontuar. Primeiro, né? Esse é o Fadas aqui do Mogged, que foi o campeão. E olha, é uma lista muito, muito padrão de Dimir Fadas. Talvez tenha uma ou outra cartinha aqui diferente. A única coisa que eu tô percebendo é que ele só joga com um Thorn of the Black Rose, né? Ele diminuiu o máximo que ele pôde aí, o risco de ser o monarca na hora errada. Então trouxe um no main e um no side. E já de main deck, né? Você tem 4 Snafalto, você tem 4 Loren Revelado, tem um Suffocating Fumes, um Echoing Decay para te ajudar naquelas matches um pouquinho mais ardidas, cheia de bicho. No side você tem pelo menos um Arms of Hadar para te ajudar nessas horas. Então tá todo mundo muito bem preparado contra a Mono Red. E o Mono Red acabou não tendo um bom torneio, né? Não tem tido vida fácil por causa disso. O pessoal tá muito bem preparado. E vai demorar para o pessoal perder o costume de se preparar contra a Mono Red, né? Parabéns ao Mogged, ele já foi tema de alguns vídeos nossos aí, já teve ideia que a gente se inspirou nele aí. E aí, jogadores de Calgates, qual que é a resposta quando você tem que jogar contra num ambiente cheio de Azorius Affinity? Traga Breath Weapon e Dust to Dust no site, ok? Basicamente isso. Com essas duas cartas de side, mais o que você tem de permissão, dá para você segurar o jogo, pelo menos é o que deu para entender nessa semana, tá? Foi por essas mudanças aí que trouxeram o Calgates de volta. Agora, o pessoal que quer continuar jogando de Azorius Affinity, pega a lista que você joga e continua jogando com ela, porque, gente, a lista de Azorius Affinity não muda, o side praticamente está igual em todos os decks. Você olha um, você olha outro, a diferença é de uma cartinha para cá, uma para lá, talvez uma ou outra escolha de side. Esse Hindering Light aqui achei interessante, que você anula uma mágica que dá alvo em você, numa permanente que você controla e compra uma carta. Tinham me falado dessa carta nesse fim de semana, porque eu achava que... Qual era a carta? Aquela Turn Aside. Turn Aside, ela anula apenas que dá alvo em coisas que você controla, né? Essa aqui pega tanto que você controla, como você mesmo, né? Você como jogador, e ainda você compra uma carta para repor a carta que você perdeu.
E aqui o Calgates, o Twister 66, mesma coisa. Dust to Dust, Breath Weapon Side. E ainda tem um Monarquinho aqui para te ajudar, porque normalmente as partidas contra deck de Monarca é um pouquinho chata pro Calgates. Gostei dessa mudança aí do Twister. O Bombage veio de UB-Terror, né? E o UB-Terror também sem muita novidade. Você tem acesso a 4 Snuff Out e tem aqui um Suffocating Filmes. Você tem mais outro no side para te ajudar a limpar a mesa aí do Azorius Affinity e do Mono Red. Além de colocar bichos grandes muito rápidos, mas basicamente, né, você ganha essa match se você conseguir dar o Snuff Out na hora certa e o oponente não ter resposta. Né? O Denisovich Alexei, sendo, eu acho que o único jogador aqui na nossa somatória, deixa eu ver aqui na minha lista. Cadê Boggles? Cadê Boggles? Ah, teve 2 jogadores de Boggles nesse fim de semana de Challenge. Ele foi o único que fez pontuação para o top 8, mas chegou no top 8. E aqui a novidade é que ele trouxe de volta a Ciliana Ledwalker, que ele tinha tirado, né? Durante a semana aí, ele chegou a testar algumas coisas. Ele fez troféu sem a Ciliana, mas resolveu colocar ela de volta no deck. No mais, é muito pouca coisa diferente, né? Você tem Lifelink, Time Safekeeping, Young Wolf, tem um Fling no side e um Free Wind Falcon só, em vez de trazer vários, e 2 carneiradas aqui. Mas o side é todas as cartas conhecidas, mas essa foi a configuração que o Denisevich trouxe. Um cara que está sempre bem posicionado. Agora, o 8º lugar, aí sim, gente. O 8º lugar deu orgulho, gente. Temos um deck novo no formato, porque agora não só esse deck, ele apareceu num 5-0 aí nas ligas. Eu não sei se foi nessa semana ou na anterior que eu comentei desse deck. Eu gravei a parte de ligas uns dias depois, então não tô lembrado. Mas olha que legal, aparecendo um deck aí novo no meta. Deck com Toxin Analysis, né? E qual que é a ideia desse deck aqui? Você vai abusar do efeito de Death Touch mais investigar, trocando suas cartas com as do oponente. E você consegue fazer uma limpa de mesa usando Ratos da Cripta e Kraklan Shaman, usando Toxin Analysis, né? Se você der apenas 1 de dano em todas as criaturas, se a sua criatura tem toque mortífero, todas as criaturas morreram. Inclusive a que deu dano. Mas você recompensa isso não só matando tudo, como também esse dano tem lifelink, porque a criatura ganhou vínculo com a vida. Então você ganha essa vida de volta, te ajuda a se manter no jogo, que ajuda a continuar ali, a estabilizar o jogo contra um deck agro, por exemplo, né? Algumas cartinhas a mais aqui. O Serrated Scorpion não só te ajuda a segurar o jogo contra um deck agro, porque ele é um bom blocker, um bicho 1/2 por uma mana, bloqueia muito bem quase tudo que tem de uma mana no formato, e os bichinhos pequenos aí do Burn vão sofrer muito, e além disso, quando o oponente resolver tirar ele da frente com raio, ele tá te devolvendo 2 de vida. O raio, né, além de tudo, te curou um pouco. Legal, aqui tem o Troublemaker Uff e 3 Viridian Emissary. Isso aqui é legal. Quando ele é colocado no cemitério vindo de jogo, você pode buscar um card de terreno básico, colocar em jogo virado e depois embaralhar o seu Grimório. Eu gostei dessa adição dele aqui. Por quê? Esse é um deck que você vai querer ter bastante mana, principalmente para fazer o Crypt Rats, mais o Toxin Analysis, mais ter mana para dar dano no mesmo turno. E ele é um bicho, uma mana 2/1, bloqueia muito bem, boa parte do formato. Ele vai sofrer na mão dos Algor, né? Porque 2/1 contra 1/3, 1/3 ganha. Mas fazer o quê? Não dá para ser perfeito, né? Tem aqui Saruli Gatekeepers, tem Bleak Coven Vampires, né? Ele, quando entra em jogo, se você tem 3 ou mais artefatos, tira 4 do oponente e ganha 4 de vida. Lembrando também, esse deck aqui ele tem um pacote de portões, ó, Black Dragon Gate, Manor Gate, e tem alguns outros terrenos de acesso. Cadê o Basilisk Gate? Opa, não tem Basilisk Gate nesse deck? Interessante escolha. Colocar umzinho assim, acho que ainda ia ser legal, mas foi a escolha do... para ter bastante pântano. Ok. Então os portões estão aqui apenas como uma forma de você ter como gerar a mana vermelha para o Karakan Shaman quando você precisar, tá? Mas no geral você vai querer os terrenos entrando virados. Ok, entendi melhor agora. Aqui a gente faz ao vivo, né, gente? No pacote de mágicas temos Durez, temos o Toxin Death, Cast Down,
Deadly Dispute, Fanatic Offering. Você vai jogar com bastante artefato, né? Com Blood Fountain, Rio Spellbomb e Icor, como suas formas aí de manter uma certa vantagem de cartas. Esse pacotinho é bem padrão. Quem tem preto acaba querendo jogar com artefatos por causa disso. E no site tem uma outra Toxina 10 e você tem acesso a Ancient Grudge, que é uma ótima carta contra, quem diria, Azorius Affinity, não é mesmo? Quem joga de Dread, viu o vídeo aí de Dread que saiu no sábado? Foi primordial ter acesso a essa carta aí no nosso site, né? Teve hora ali que parecia que ajudar e não ajudou, mas era bom ter acesso a essa carta, dá bastante segurança. No geral, uma lista bem redondinha, gostei muito, e se der certo, eu jogo um pouco com ela aí, talvez leve na lojinha quinta-feira. No mais aqui, um deck que eu gostei muito de ver foi esse aqui, o Warzov. O Warzov está se mostrando assim, segundo alguns dados que eu colhi, eu até vou mostrar aqui na tela, cadê? Aqui, né? Esse site aqui é o MTG Decks e ele tem essa análise dos últimos 15 dias de decks. E eu percebi aqui um certo deckzinho chamado Warzov Blade que está com 54%. Então ele está, se for ver, bem posicionado. Lembrando que o metagame que ele pega aqui para mostrar essas porcentagens de vitórias é no Magic físico, que vem do MTG Melee. E ele faz isso porque no Magic Online você só sabe o resultado, 5-0, ou o final da pontuação dos challenges. Você não sabe a porcentagem de vitórias de um deck no Magic Online. Mas tem bastante dado, tem bastante match, então dá para ter pelo menos uma noção aí, né? E gostei bastante de ver o Wars of Blade jogando bem. Eu diria que é o Dark Horse, né? O cavalo negro, o cavalo desconhecido aí da... Cadê? Pauper, aqui. É o, vamos dizer assim, o azarão do formato no momento. Eu gostaria de explorar mais essa ideia aqui. A ideia, né, ele é o Orzhov Mid-Range, ele vai estar aí nas minhas tabelas como Orzhov Mid-Range. Tem Titan Blade, você vai tentar abusar da Titan Blade com Glint Hawk, com Core Skyfisher, além de ter acesso a 8 inspetoras, ao Thorn of Black Rose, tem um só, né? O pessoal tá meio padronizando ter apenas um monarca no deck, com tanto Azorius Affinity e com tanto Gengibruto roubando o seu monarca, você não vai querer abusar dele, né? E um Okiba, gosto muito do Okiba também. E pacote de remoção, você tem Lembas, Titan Blade e Omen of the Dead. E no site você tem acesso a 4 Dust to Dust mais 2 Arms of Hadar, que vai parar a maior parte dos decks aí baseado em bichinhos pequenos, né? E sem contar como você também tem bichinhos aí que entram em jogo e te ajudam a segurar aquele começo, normalmente você tem vantagem nessas horas. E esse é um deck que grinda muito bem. O que quer dizer com grindar, né? Ele consegue gerar valor muito bem. Teve um vídeo, se não me engano, do Calicais esses dias aí, eu vivo confundido ali com o Kirblinks. Então, desculpa se eu confundi de novo os dois, mas teve um vídeo de um deles aí, falando somente do valor que você ganha jogando com esse tipo de deck. Então, eu cotaria esse aqui como o azarão do formato e seria um deck que eu pegaria para jogar num próximo fim de semana. Como também eu pegaria para jogar com Izzet Terror, pelo mesmo motivo, os números dele estão muito bons. Não tem novidade aqui em questão de cartas escolhidas, mas mesmo assim seria uma escolha. Eu iria para esse caminho. No mais, aqui nos outros decks eu não vi nada de novo, as listas são bem padronizadas, então se você reconhece os decks que estão aqui na tabela aqui embaixo, você vai ter uma ideia, são aquelas listas bem padrão, né? Não mudou muito nesse fim de semana. Continuando aqui com o Pauper Challenge do dia 10, né? Foi vencido pelo José Guilhermo, né? Com o seu Azorius Affinity, tá, gente? Eu não sei nem se eu coloquei certo na tabela, espero que eu tenha visto e corrigido isso, porque para mim esse deck aqui é um W Affinity, e a novidade que eu queria trazer para vocês, né? Várias listas de Azorius agora estão trazendo o Flaring Pain, justamente porque estava meio comum você encarar Turbo Fog. O Ritual Sinkhole era o cara assim, que estava sempre aparecendo e todo mundo devia estar pé da vida de perder para Fog. Então o pessoal daí traz esses Flaring Pain aqui. E assim, se o deck de Fog ele vai te dar tempo de você fazer o que você quiser, bom, então ele vai te dar tempo de fazer tambor. Dificilmente vai ser uma mágica que seu oponente vai querer anular. Sendo assim, você vai ter, através do tambor, a mana vermelha que você precisa para essas cartas vermelhas de side. E elas apareceram em alguns decks, principalmente o Flaring Pain, mas deve ter tido mais algumas aí que eu não lembro.
E o segundo lugar aqui de Cycling Storm, do Tierub 1618. Eu já falei desse deck outras vezes, mas só uma recapitulação rápida. A ideia é que você quer reciclar muitas criaturas no mesmo turno, e depois de reciclar muitas. E para reciclar muitas criaturas no mesmo turno, você vai usar Ritual Sombrio e também Songs of the Damned, que você adiciona uma mana preta para cada card de criatura no seu cemitério. Então você enche o cemitério, gera muita mana, e gerando muita mana, é, você vai gerando mana e comprando carta, gerando mana e comprando carta, até a hora que você acha um Reaping the Graves, volta todas as criaturas para sua mão. Usando essa mana inteira, você recicla tudo de novo, até uma hora que você consiga ter o Drannith Stinger na mesa, ou um, ou dois, ou três, ou até os quatro. Você vai ter algum número deles na mesa e reciclar, reciclar, reciclar até matar o oponente, tá? É um deck que sofre caso tenha muito ganho de vida no formato, que às vezes, né, você tem um deck de 60 cartas e você tem que reciclar 20 cartas para conseguir dar 20 de dano no seu oponente, certo? Aí que mora o problema, né? Se você começou a reciclar, 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 reciclar e não tem carta suficiente para matar o oponente, vamos supor que seu oponente já chegou a 30, 40, 50 de vida, é problema. É um problemão. Então, tome cuidado com isso. O deck tem plano B, tá? Se você não conseguir. Se você vê ali que o plano de reciclar não dá certo, ou se você consegue fazer um cara desse aqui no turno 1 ou no turno 2, um bicho 4/4 turno 1 ou turno 2, Tolarian Terror já mostrou pra gente que é bem poderoso, né? Apesar de o problema dele é ser /4 e não /5, /4 morre pra Galvanic e /5 não. Ele não tem nada que protege ele. Porém, se ele ficar na mesa e você conseguir bater com ele uma ou duas vezes, lembrando que você pode reciclar cartas para aumentar o poder e resistência dele, você consegue matar seu oponente bem rápido aí, né? Além de também ter outras cartinhas aí que podem te ajudar. Você vai, né, vai virar um deck que vai tentar rampar uma criatura, fazer um turbo alguma coisa na mesa e bater caso o seu plano A falhe. Mas eu gostei bastante de ter ele como um deck no segundo lugar, né? É um deck difícil de jogar, você tem que acostumar bastante com o combo, mas legal ter essa diversidade aí no Pauper como sempre, né? GN42, um cara especializado em decks nas cores branca e azul no formato, né? Principalmente o Familiars e o Calgate são duas especialidades dele. Tem escolhido o Familiars, sempre com o Modern Age dele aqui, sempre com 3 Modern Age. Ele ainda tem o caminho de uma Deep Analysis, mas ele se rendeu e coloca Seagate Oracle no deck, que ele achava que não era bom, agora ele traz. E é só isso que eu tenho para pontuar. No mais aqui não tem muita coisa de novidade nessa lista ou em qualquer outra delas aqui, né? Mas temos aqui, ó. Se você quer jogar de Exoros, pega aquela lista, tudo 4, exceto 3 of Mind, 17 terrenos e o site que é igual. Quarto lugar aí pro DJBMPP11, sei lá. O Gol também aqui quase a mesma coisa. A diferença é que ele. é, não sei nem dizer a diferença aqui, sinceramente. Para mim parece o mesmo deck. Calgates aqui do Arukas Nobnes, né? E né, a solução é Breath Weapon e Dust to Dust no side do Calgates, para ele conseguir voltar a ser relevante no formato. Marito aqui também com a lista bem padrão, ele indo para o caminho do Phyrexian Walker, trazendo um Phyrexian Walker. Pedra Stone com BG. BG que é um deck basicamente mono black com verde para Red Hunter e as cartas do side. No lugar J-Waves com o seu Mono White Bully. Gosto muito de ver esse deck aqui continuando a jogar bem. O backoff aqui também com aquele side, né? Breath Weapon, Dust to Dust. Essa foi a resposta do Calgates. Beiço de Geia com as horas 20. Ele sim, um pouquinho, saindo um pouco do normal, pelo menos no side, né? O side dele um pouquinho diferente, trazendo um Vapor Snag aí, um Destroy Evil, algumas escolhas diferentes e 4 Dust to Dust pro side. E o MT Adrian também de Familiars. Esse um pouquinho diferente, ele não usa Modern Age, mas vai para o caminho. Também não tem Meeting of Minds, né? Interessante. Mas vai para o caminho do. O que eu posso pontuar aqui? Cara, é uma lista diferente. Eu não tô sabendo diferenciar muito bem. O que eu mais percebi é que ele não usa Modern Age, mas também não usa Meeting of Minds. Normalmente o pessoal usa ou um ou outro, às vezes os dois.
mas nenhum tá me causando uma certa estranheza. Porém, deu certo. Ah, ele resolveu ter mais Ponder e Preordain pelo jeito. Achou melhor ter mais mágicas aí de uma mana pra ficar ganhando vida com o Godfrey's Faithful. Imagino eu, tá? Mas aqui também, ó, o pessoal aí de Calgates, né? Mesma coisa, Breath Weapon desse side é o que resolve, tá aprovado. Bruno Guerra aí de BG também. Então, esses são esses são os decks aí desse torneio. Tem algum. Assim, esses foram os decks legais, né? Os decks, assim, não legais, mas os decks que fizeram boa pontuação. Porém, tem uma coisinha legal no deck aqui que ficou na posição 53, tá? O Raqueta ele jogou de elfos. Quer dizer, ele registrou essa lista de elfos, tá? Um detalhe que eu esqueci de comentar. Nessa semana, quando eu fiz a análise do challenge, eu tirei os jogadores que não fizeram nenhuma partida, tá? Eu não lembro qual foi o último colocado, acho que foi o Jinja. Não, foi justamente o Raqueta. Tá. Então, ele não tem nenhuma partida registrada, só se registrou e pagou a inscrição e não jogou. E aqui temos o Bernardo Torres, ficou 1-3. Pelo menos eu acho, né? Foi isso. De repente o cara fez 0 pontos. Jogou a primeira e fugiu. Não sei, agora eu já fiz os números e ficou por isso mesmo. E não sei se a galera ficou 0-2. Talvez eu tenha feito bobagem fazer essa análise desse jeito. Agora já foi, gente. Não tô com tempo pra fazer tudo de novo. O que eu queria pontuar desse deck? Tô enrolando. Carvex Torch, tá? Uma mana e X, você consegue causar X de dano numa criatura ou num jogador alvo. E se você quiser dar mais alvos além do primeiro, né, você pode dar alvos adicionais pagando 2 manas adicionais para cada alvo, tá? Uh, isso... não, perdão. Nossa, eu tô lendo errado essa carta. Desculpa, gente. Essa carta, quando ela está na pilha, qualquer mágica que tente dar alvo nela custa 2 a mais. Então, os counter spells dos seus oponentes vão custar 2 a mais. É isso, não tem nada a ver com alvo. É para você dar uma bola de fogo na cara do oponente, só com uma bola de fogo que se protege um pouquinho. Pelo menos essa é a ideia aqui. O Raqueta ou fez 0-2 ou nem jogou, agora estou na dúvida. E é isso. Vamos para a somatória? Ok, agora somando todos os challenges desse fim de semana. Para a surpresa de ninguém, Azorius Affinity não só apareceu em grande número, como teve uma boa performance. Ele manteve a sua porcentagem aí de decks que conseguiram passar para o top 8. Né? Você vê a porcentagem de registros e a porcentagem do top 8 está bem parecida. Isso é um bom indicador. Mesma coisa aconteceu com o Golgari, né? O Golgari Gardens, mas olha aqui, o deck teve um melhor aproveitamento mesmo foi Calgates, tá, gente? As mudanças que o Calgate fez se adaptaram muito bem para o metagame como ele está agora. É legal, né? Apesar de eu ainda estar achando que o Orzhov Midrange é um deck que você tem que ficar de olho nele, e seria um deck que eu gostaria de explorar mais, uma aposta segura também, se você quiser jogar essa semana, é Calgates, tá? Mas é um deck também, ele tem tem problemas, tem partidas que são muito difíceis de se ganhar, e também é um deck que exige mais tempo ali, mais prática para pilotar ele bem, tá? Não desmerecendo quem joga de Burn ou de Affinity ou dos decks mais simples, mais lineares, mas esses decks que tem um jogo mais longo, você tem que saber melhor o que anular. É um deck para uma pessoa que já está muito experiente no Pauper ou muito experiente em Magic em geral para saber a hora de anular, aquela coisa toda, né? Outros decks aí que também tiveram uma performance legal. O Zet Terror não teve uma performance lá das melhores, né, no Challenge, mas está aqui representado. Enquanto Dimir Terror, Familiars, Grixis Affinity, o Dimir Fadas, o Wars of Midrange, o Cycling Storm foi bem representado. O Boggles e o Jeskai Affinity também bem representados. O Mono White Bully e o Junto de Toxina todos aí com uma boa representação. Todos eles conseguiram converter jogadores para pontuação de top 8, né, mesmo às vezes até com poucos jogadores. Então, todos esses, de novo, são boas escolhas, né? Lembrando a máxima que eu sempre trago para vocês aqui, que o Pauper é um formato que ele premia você saber jogar bem com o seu deck e saber jogar com o seu deck contra os outros decks do formato. Então, pegue um deck que você gosta de jogar, jogue bem com ele e você vai não só se divertir, como ter chance de ter um bom resultado com ele, se você tiver com a lista ali ajustada bonitinho, né? E isso vem com prática. No entanto, alguns decks aqui, né? Olha a surpresa, gente. Vamos falar do elefante na sala? Olha o burn. 5 jogadores registraram burn, 0 com pontuação de top 8.
Quando que vocês ouviram eu falar que o Burn não fez resultado no fim de semana? Eu não lembro. Deve fazer muito tempo. Eu não faço a menor ideia de quando foi isso, tá? Um deck que eu tô triste que tá aqui por baixo, que eu botava mais fé nele, mas pelo menos nesse fim de semana de challenge não fez resultado, foi o Boros Synthesizer, tá? No metagame da semana também, o Boros Synthesizer também, ele teve uma boa porcentagem, teve uma boa presença, né? Ele foi 5% do meta, mas ele não conseguiu converter, pelo menos no challenge, tá? Mas também foram só 4 jogadores, então talvez dê pra dar um desconto, porque ele é um deck assim, meio de lua, né? E também aqui outros decks que não se deram bem, né? Ephemerate Tron, Jeskai Ephemerate, Mono Blue Fadas, não foram bem. Trouxeram 2 pilotos cada e não colocaram ninguém no top 8 de novo. Além de todos esses outros decks aqui também, que trouxeram pelo menos um jogador, mas não conseguiram conversão, tá? E, bom, não quer dizer que você não possa jogar com eles, né? Só vai ter talvez... E assim, estamos pegando uma foto de um torneio, então a notícia é esses especificamente não se deram bem, tá bom? Mas um deck legal aqui que eu gostei de ver foi Orzhov com Exumar, tá? Ele é o Orzhov... Eu devia ter mostrado o deck lá, acho que eu esqueci de anotar para mostrar. Mas pense no Orzhov Blade ou no Orzhov Midrange, que vai ter a Titan Blade, vai ter Hawk, vai ter Core Skyfisher, mas ele também tem um pacote ali com Exumar, que pode pegar muita gente de surpresa. Eu gostei da lista, pena que ela não se deu bem, né? Então talvez não seja uma boa ideia, mas tá aqui, tá pontuado. E por hoje é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo, das informações que eu trouxe. Hoje foi mais resumido, porque não tinha lá tanta novidade essa semana. Foi basicamente um repeteco aí de Azorius Affinity dominando, o Burn caindo. Temos alguns números legais aí para trabalhar. E temos alguns decks que estão se dando melhor nesse novo metagame aí. Eu diria assim, ó, o meu azarão ainda é o Orzhov, tá? Orzhov Blade sem Exumar, tá? Outros aí que eu apostaria bem, o Befadas, o R-Terror, né, o Izet Terror, e Golgari Gardens também está bem posicionado no metagame cheio de Azorius Affinity. São decks que conseguem lidar bem com as ameaças aí do Azorius Affinity, eles têm respostas muito eficazes, né? Uh, Pelos números, eu evitaria jogar de Dimir Terror, né? Se fosse basear só nos números dos físicos, mas ele fez resultado. Triste, porque eu não vou poder, não devo jogar de Sky Ephemerate, então vou ter que. Um deck também legal de você ir atrás é o Call Gates, que sempre teve aquela fama de ser o deck 55% contra todo mundo, né? Mas nunca ser aquele deck assim favorito que ganha fácil, você sempre vai ter que suar para conseguir sua vitória. E Famílias se deu muito bem, inclusive nesse fim de semana lá no campeonato da lojinha ele foi finalista, né? Ele perdeu para um Goblins, tá? Um Goblins Combo, que foi o campeão, mas ficou em segundo lugar. Estava bem posicionado ali também. Mas, como sempre, pegue um deck que você gosta, aprenda a jogar com ele e vá se divertir jogando com os amigos. O Pauper cada vez mais crescendo. Inclusive aqui na cidade está crescendo de umas formas bem interessantes. Hoje teve uma loja que fazia tempo que não fazia Pauper, resolveu tentar fazer hoje. Eu não sei se deu muito jogador, espero que sim. Vou ficar sabendo de mais novidades aqui. Acabei de ver aqui no WhatsApp que não deu muito jogador lá hoje. Mas pelo menos tá começando a iniciativa de novo, né? Um formato aí que tá só cresce e só me dá mais alegria aí. Beijo pra vocês, parar de falar muito na orelha de vocês e até a próxima.